Veja no ICL Notícias, segunda edição. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás. O golpe descrito nos mínimos detalhes. Esse aí foi o próprio presidente que pediu. Alexandre de Moraes derruba sigilo de vídeos de delação premiada de Mauro Cid. O general Braga Neto me entrega dinheiro. Bolsonaro parte para a baixaria. É isso que você quer para o Brasil? Ex-presidente minimiza risco de prisão e ironiza denúncia da PGR. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei na prisão. Sem anistia. Ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Lula volta a falar da denúncia contra golpistas e sobe o tom contra Bolsonaro. Se você cometeu o crime que está sendo acusado, você será preso. É isso. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube. E para você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul, pela Pop TV, boa noite para você também. Boa noite já para Rodrigo Viana. Já, a câmera até já veio, fez uma pan assim. Foi uma ansiedade para te dar boa noite, Rodrigo. É isso aí, cinema assim, moderno, né? Absoluto Total, cinema. Boa grande noite, cobertura. A câmera se movimentou rapidamente. É que assim como nervosa. a gente, exatamente isso que eu ia dizer, a câmera está ansiosa para o tanto de assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Tem vídeo, olha, Rodrigo. Nossa, tem uma fartura de vídeo aí que, meu Deus do céu. Muito desse conteúdo a gente já tinha comentado aqui, mas uma coisa é a gente ler, né? Assim. Agora, você assistir na entonação da voz da pessoa, observar a emoção, esse tipo de coisa é muito interessante, né? Não, ali em muitos momentos, claro, tem momentos tensos, mas na maioria das vezes, um delator muito tranquilo, viu? Mas chora, né? Chora um pouquinho. Sim, ele confessa, ele desabafa. É um cara que, por acreditar, né, mais um que vai no fanatismo do bolsonarismo e perde uma carreira. Ele tinha uma vida militar pela frente, 45 anos, chegaria inevitavelmente a general, joga tudo fora por uma tentativa de golpe, seguir o Bolsonaro, cara que já, lá no governo Geisel, já era tido como um péssimo militar. Então ele jogou tudo fora. Fica claro que quem se aproxima de Bolsonaro se queima, né? Queima. Ele vai queimando e vai deixando os feridos pelo caminho. Feridos e mortos na batalha. Né? Isso, para mim, chama bastante atenção. Tinha um documentário sobre a tentativa de golpe de Estado na Venezuela, né? Que se chamava assim, A Revolução Não Será Televisionada. Né? E aqui a delação será televisionada, já foi televisionada. Né? Então, hoje foi a delação em pílulas, né? A delação seriada. Podia ser uma série da Netflix. Né? A delação seriada. Você vai, assiste um vídeo, assiste outro. Daqui a pouco nós vamos passar os vídeos, os principais trechos do Mauro Cid, frente a frente com o Xandão. O delator, o homem que jogou a carreira militar fora para apoiar o Bolsonaro, frente a frente com o Xandão, Gabi. É interessante, porque esses depoimentos, só para dar aqui também um pouco de contexto, né? Essa transcrição desses áudios, como eu disse, a gente já tinha conhecimento, mas também era recente, tinha sido derrubado na quarta. E a gente, assim, ficou sabendo e foi se informar sobre isso com muita rapidez. Hoje, quinta-feira, a gente já tem acesso aos vídeos, então agora... E o Xandão liberou, claro, porque você abria hoje a Folha de São Paulo, você abria o UOL, você ligava na CNN, começava a formar um festival de que o Cid não disse bem assim, o Cid não falou em golpe, começando a formar um caldo ali, né, uma massa de informação, questionando pesadamente a peça da Procuradoria, questionando a delação. Então, vou mostrar, é como se fosse um VAR. Como disse o
o nosso Ricardo Gouveia aqui, da nossa equipe, é como se fosse um VAR. Ah, vocês estão duvidando? Passa o VAR aí. Passa o VAR. É isso. Aliás, a gente vai começar por aí, não é, Rodrigo? Nós vamos passar o VAR. Não, eu vou começar, Gabi, falando que parte da mídia, e dessa vez nem são as organizações Globo, hein? As organizações Globo estão numa postura um pouco mais séria na cobertura desse escândalo de ataque à democracia brasileira. Dessa vez, né? Que em 64 apoiaram. Mas dessa vez tem uma parte da mídia que está trabalhando como se fosse da defesa do Bolsonaro. De quem que eu estou falando? Eu estou falando da Folha de São Paulo e do UOL, que hoje de manhã, no dia seguinte, né, menos de 48 horas depois da denúncia contra o ex-presidente da República, a Folha correu para publicar uma matéria dizendo que a denúncia é frágil. Tintim por tintim foram atrás de pontos, fazendo uma análise, não para mostrar o que diz a denúncia e o que fez o Bolsonaro, mas para mostrar, no entendimento da Folha, fragilidade da denúncia, o que vai na contramão do que diz a maioria dos juristas entrevistados nesses últimos dias. Está aqui a manchete da Folha, estava lá no UOL durante toda a manhã e o começo da tarde. PGR turbina, olha o verbo que eles usam, PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a PF bancou. Investigação mostra uma clara articulação golpista no fim de 2022, mas alguns pontos seguem com frágil comprovação. E sabe o que me chamou a atenção nesta matéria? Que é claramente uma operação editorial. Já trabalhei em jornal, já trabalhei em televisão, já trabalhei na Folha, foi meu primeiro emprego como jornalista. 4 repórteres assinam a matéria. Geralmente, quando tem um monte de repórter assim, é porque é uma matéria investigativa, que os caras ficam 2 meses investigando, um ajuda, outro entra com uma parte de documentação, outro vai para outra cidade, e juntam tudo e fazem a matéria. Aqui, era matéria de análise, 4 de uma vez. Para mim, uma operação. Baixou a ordem da direção da Folha, busquem os pontos frágeis na acusação contra o Bolsonaro e vamos dar uma voz. Antes mesmo da defesa do Bolsonaro falar, a Folha falou como defesa do Bolsonaro. Impressionante, impressionante. Vamos passar alguns trechos aqui desta matéria, que é uma operação de defesa do Jair Bolsonaro. Vamos aqui para um dos trechos. Ó, é o começo da matéria. A denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, eleva em alguns pontos as conclusões da Polícia Federal sobre a trama golpista no final do governo de Jair Bolsonaro, além de trazer afirmações ainda amparadas em frágil comprovação. Abre a matéria assim, né? Se eleva em relação à PF, ou seja, o que eles querem dar a entender é o procurador foi muito além do que a Polícia Federal mostrou. É uma forma de desacreditar a denúncia. E está amparada a denúncia em frágil comprovação. Está no lead, na abertura da matéria. E eu fiquei esperando, porque normalmente quando faz isso, eles põem assim, segundo juristas ouvidos pelo jornal. Eu fiquei vendo quem serão os juristas ouvidos pelo jornal. Não tem. Você passa a matéria inteira, Gabi, nenhum jurista fala. São conclusões dos repórteres e provavelmente da direção do jornal. Eles receberam aqui uma operação, que na Folha se chamava Operação Portugal naquela época, né? Operação Portugal. Ele chamava. Fiz muitas, viu? Operação Portugal, e quando baixava a ordem lá da chefia da sala do Frias, dizendo assim, ó, é para fazer a matéria assim, tem uma tese que a gente precisa mostrar. Isso aqui é uma Operação Portugal. Tem esse nome lá na Folha. Força-tarefa, né? Força-tarefa, né? Para mostrar a fragilidade. Bom, no meu ponto de vista, no ponto de vista de vários outros juristas, eu não sou jurista. Então a Folha está falando que é frágil, baseada no quê? Vamos passar alguns trechinhos rápidos aqui, porque eu queria mais mostrar como tem imprensa se mobilizando para defender o Bolsonaro. Impressionante. Jornal. Gonet faz ligação direta de Bolsonaro com os ataques de 8 de janeiro, afirmando haver mensagens trocadas diretamente pelo ex-presidente. E cita uma de 2 de janeiro enviada pelo major da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão. Esse major escreve, né? Dizendo assim, o plano foi complementado com as contribuições da sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Era o plano golpista, tá? É. Bom, vem a Folha e fala assim, não há indicação na investigação ou na denúncia de que Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, tenha respondido. E aí eles pegam assim pontos e vão assim nesses detalhes.
Essa é a linha de defesa do Eduardo Bolsonaro. Até reforçando a questão ele estava na Disney, não tinha nada a ver com nada aqui. Que foi o Eduardo Bolsonaro que falou ontem. Então essa matéria da Folha é na linha do Eduardo Bolsonaro. Gente, a denúncia, quem leu a denúncia inteira, a questão não é o 8 de janeiro. Não é se o Bolsonaro respondeu ou não respondeu. É uma sequência de fatos que mostra a ligação dele com o núcleo operativo do golpe. Mas eles queriam o quê? Que tivesse um bilhete assim, eu sou o Jair, tá ok? Pode dar o golpe, tá ok? Tá autorizado? Não é assim, né, gente? Então, a Folha cumpre um papel vergonhoso de defesa do Bolsonaro. Eu não vou nem passar os outros trechos que a gente tinha separado aqui, porque é ficar dando munição para eles, né? Mas eu só ressalto que fizeram isso antes da defesa do Bolsonaro, sem citar a defesa do Bolsonaro e sem ouvir nenhum jurista em on, como a gente diz. Isso aqui é tudo conclusão do jornal, matéria editorializada para levantar dúvidas sobre a denúncia. A Folha, com isso, gente, retoma uma velha parceria. Uma velha parceria. Como vocês sabem, a Folha foi apontada já em muitas investigações como um jornal que, na época da ditadura, antes da abertura democrática, cedia os carros de entrega de jornal, aqueles carros que entregavam jornal antigamente nas bancas e tal, cedia esses carros para a turma da repressão e da tortura, para transportar preso político e para fazer campana, para disfarçar. Quando o pessoal do DOI-CODE, da Operação Bandeirante, que era a turma braba da ditadura, os torturadores, precisava fazer uma campana para seguir alguém de esquerda que eles estavam investigando, às vezes usavam um carro da Folha. Foi tão longe isso que a turma da esquerda ficou sabendo, eu já entrevistei o Ivan Seixas, que está por aí, ex-militante de esquerda, foi preso, torturado, o pai dele foi morto em tortura, e o Ivan Seixas me contou isso, que via os carros da Folha lá no DOI-CODE aqui de São Paulo, na rua Tutóia, onde ele ficou preso, né? Via os carros da Folha lá estacionados. Bom, chegou a tal ponto que os militantes de esquerda explodiram, atacaram, incendiaram carros da Folha. A gente tem aquela fotografia, nos anos 70, como represália ao que a Folha fez em parceria com o núcleo mais nojento, mais duro, com os torturadores. Olha aqui, ó. Isso aqui é um carro da Folha explodido, como represália, porque eles emprestavam o carro para os torturadores. Aqui a matéria já de 2014, voltando aos anos 70, dizendo: em relatório, a Comissão da Verdade referenda o estudo segundo o qual o apoio do jornal ao golpe não foi apenas financeiro e ideológico, mas também material. Isso está no relatório da Comissão da Verdade. É um fato histórico, tá? Então a Folha está retomando, tentando proteger Bolsonaro. E esses golpistas tentaram dar um golpe de novo, voltando para os anos de 64 e ditadura, está retomando essa velha parceria. O jornal que chegou a dizer que não houve ditadura no Brasil, o que houve foi uma dita branda. A Folha chegou a escrever isso em editorial. Houve até protesto na porta do jornal. Eu participei desse protesto, fui lá. Tem fotografia também desse protesto, em 2013. Aqui, ó. Isso aqui é a sede da Folha de São Paulo, na Barão de Limeira. A Folha escreveu o editorial dita branda. Manifestantes, né, convocados pela internet, parentes de pessoas mortas na ditadura, foram para a porta da Folha e protestaram contra esse absurdo, né? De dizer, não é bem uma ditadura, é uma dita branda. É o que eles estão fazendo agora, ajudando o Bolsonaro. Não foi bem um golpe, é frágil dizer que foi golpe, né? É uma operação que retoma velhas parcerias, né? E eu acho importante a gente mostrar isso também. Daqui a pouco vamos mostrar os vídeos do Cid. Lembrando também que estão fazendo isso em nome da verdade, da busca da verdade. Fizeram quando o Lula foi denunciado pela Lava Jato lá em Curitiba, num processo fraudado? Não. Não. Os jornalistas chegaram a comemorar quando o Lula foi condenado. Aqui, ó, fotografia de jornalistas comemorando a condenação do Lula. 5 jornalistas que fizeram a diferença na cobertura da Lava Jato. Isso foi uma postagem de um deles. Vladimir Neto, da Globo, Ricardo Brant, do Estadão, André Guilherme, do Valor, o Germano, da Isto É, que é quem fez a postagem, e o Flávio Ferreira, da Folha de São Paulo, né? Isso aqui, postagem dos jornalistas que estavam ali na operação. E naquela época não fizeram matéria para dizer, olha, a denúncia do Deltan é frágil, a sentença do Moro é frágil. Não, vamos ver como é que foi estampada a Folha de São Paulo no dia seguinte em que o Lula foi condenado, teve a condenação confirmada pelo TRF4. Eu tenho aqui a primeira página.
Vamos dar uma olhadinha? Porque os jornalistas comemoravam e as manchetes também. Olha aqui, ó. Não tem nenhuma matéria dizendo assim, a denúncia é frágil, nada. Isso só veio depois com a Vaza Jato, que desmontou aquela operação fraudulenta da Lava Jato. Olha aqui como é que era a capa do dia que o Lula teve a sentença confirmada pelo TRF4. Unânime, tribunal condena Lula. Letras garrafais. Eleva a pena e dificulta a candidatura. Depois tem aqui, ó, várias matérias. Relator refuta 1 a 1 os argumentos de defesa do petista. Outro, fatos prevaleceram sobre tentativas de politizar o processo. Não tinha. O único que levantou alguma dúvida foi o Jânio de Freitas, sempre ele. Ali no pezinho da página, último, ó, ilações preencheram no julgamento faltas de demonstração. A voz solitária do velho e bom Jânio de Freitas. O único, estava no pé da página. O resto é uma comemoração e passaram 2, 3 anos até começar a questionar o que tinha acontecido. Então é muito diferente o que aconteceu com o Lula e agora sair em defesa do Bolsonaro no dia seguinte, antes da defesa do Bolsonaro apresentar nada oficialmente. Impressionante. Bom, nós vamos daqui a pouco mostrar os vídeos do Mauro Cid, né, que são a grande novidade de hoje. A denúncia do procurador já tem quase 48 horas e na esteira da denúncia apresentada foram abertos os vídeos do Mauro Cid. Várias coisas chamam a atenção, daqui a pouco nós vamos mostrar, mas eu queria só ressaltar uma. O Mauro Cid, em alguns momentos, aparece abatido, chorando, quase que pedindo, pelo amor de Deus, não vão me prender de novo, porque ele foi preso, foi solto, depois avisam, ó, vão te prender de novo. Ele aparece praticamente chorando mesmo. Eu não quero também crucificar, o sujeito está numa situação, né, está sofrendo um processo, está respondendo sozinho por carregar os segredos do Jair Bolsonaro e do bando golpista, né, chorou. Mas tem uma diferença, né, com a turma. Eu fiquei lembrando do Zé Genuíno, condenado e preso sem provas. A maneira como ele entrou, se entregou, né, foi lá na cadeia, não fugiu, foi lá na Polícia Federal, se apresentou. O Mauro Cid chora, nós vamos daqui a pouco mostrar, enquanto alguns anos antes o Genuíno, que foi preso, entra de punho erguido na sede da Polícia Federal. A gente tem a fotografia aqui que mostra a diferença entre os dois. Está aqui, ó, o gesto do Genuíno se entregando, aliás, massacrado na mídia, não tinha voz, ninguém apareceu para fazer isso que fizeram com o Bolsonaro. A gente fazia nos blogs, nos sites e tal, mas na mídia tradicional não. Esse aqui, o Genuíno de braço erguido, não chorou, não chorou. O Lula, quando foi prestar depoimento para o Moro, altivo, enfrentou o Moro, né? E o Mauro Cid, outro departamento, né? Essa turma do Exército, da extrema-direita, tem essa tradição de fazer e não assumir, e baixar e se esconder, e baixar os olhos. E aí eu me lembro, aqui o Lula enfrentando, né? Foi rápido, enfrentando o Moro de forma altiva, ao lado dele o Zanin, que hoje é ministro e vai julgar os golpistas. Vai julgar os golpistas no STF. Então eu lembro as diferenças de postura, que vem de longe, hein? Quando a Dilma foi presa, torturada e levada para julgamento na auditoria militar, vocês lembram da foto famosa? A Dilma de cabeça erguida e os militares tampando o rosto? Aqui, ó. Aqui, ó. Militar julgando a Dilma, tampando o rosto. O outro tampando o rosto. Que eles sabiam que eles tinham feito. Tinham torturado uma jovem. E ela estava altiva aí, ó, olhando e encarando. Tem várias fotos desse dia. Encarando os julgadores, que aquilo era uma farsa, né? Aquilo sim era um julgamento de farsa. A ditadura que o Bolsonaro defendeu e que tentou implantar de novo com esse golpe que começa em 22 e vai até o 8 de janeiro de 2023. Então você tem uma direita covarde, uma extrema-direita covarde, que foge, que vai para a embaixada da Hungria, que esconde o rosto, que chora na hora do depoimento. Essa é a extrema-direita, esse é o bolsonarismo, que não assume o que faz tudo de maneira subterrânea, como o Braga Neto, que ficava de sorrisinho lá na porta do Alvorada enquanto estava tramando o golpe. Ou o general Heleno, que cantava de galo, que foi da linha dura da ditadura, que defendia a tortura e que hoje está escondido lá em Brasília, não aparece nem para falar alguma coisa. Enfrenta, Heleno. Sai debaixo da cama, Heleno. Vai ser valente agora. Né? Então, é uma turma covarde. Eu queria ressaltar isso também nesse momento histórico em que essa extrema-direita vai ser julgada
de forma democrática, porque na época em que eles estavam no poder, era no pau de arara, na porrada, com o carro da Folha sendo emprestado para os torturadores fazerem o serviço. O Bolsonaro é um covarde, o Braga Neto é um covarde. O Bolsonaro foi para o dia do impeachment, do golpe contra a Dilma, e louvou um torturador, o Ustra. E agora tem coragem de dizer que ele está sendo vítima de uma ditadura jurídica. Ditadura era aquilo, viu, Bolsonaro, que você defendeu, tortura. Então você vai pagar, esse é o torturador, ó, o Ustra. Torturador. A justiça brasileira definiu o Ustra como torturador, a gente pode falar sem nenhuma dúvida. E ele é o grande líder desta turma aí, do Bolsonaro, do general Heleno, do Braga Neto. Ele é o inspirador do governo Bolsonaro. Não podia dar certo um troço desse, como não deu certo. E eles vão acabar na cadeia, que é o lugar deles. Muito bem. Começamos pegando fogo, hein, gente? Começamos pegando fogo. Falando em pegar fogo, se fosse no Rolê ICL, agora dava para colocar até uma musiquinha, assim, para todo mundo prestar atenção no que a gente tem para falar, porque amanhã a gente vai ter entrevista com o ministro da Fazenda no N1, hein? Fernando Haddad, a partir das 8 horas, vai estar aqui no ICL Notícias com uma entrevista exclusiva. Leandro Demore e Débora Maganha vão estar lá conversando com ele, direto do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo. Demais, hein? Então, olha, não perca, a partir das 8 horas da manhã, já ativa aí o sininho com a gente para poder acompanhar a entrevista. Ao vivo, né? Ao vivo. Você que não vê mais aí no noticiário falando do dólar, porque o dólar está baixando, amanhã é uma chance, né? Porque ninguém publica mais. Só publicava quando estava estourando, né? Agora esqueceram o dólar. Então amanhã é uma boa chance com essa entrevista exclusiva. Leandro Demore e Débora Maganha ao vivo com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Muito bom, aqui no ICL, exclusivo aqui no ICL Notícias. Eu vou amanhã, ó, vou estar acordada cedo, amanhã não vou estar aqui no ICL, à noite, amanhã é de Roberta Garcia aqui no N2. Mas eu vou estar na audiência. Boa. Desde cedo já. Também. 7 da manhã o Desperta já é um aquecimento para a entrevista do Haddad e logo depois no N1. 8 horas da manhã, então, ó, todo mundo ligado a partir das 8 da manhã. Aliás, a partir das 7, né? Porque Imperdível. Bom, vamos nessa começar a ver os trechos? Tá todo mundo aqui da nossa audiência mandando mensagem. Cadê os vídeos? Olha, gente, queremos ver os vídeos da delação do Mauro Cid. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Por favor. Primeiro com o trecho em que o Mauro Cid diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro mandou monitorar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos lá, começar por esse. O último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Essa aí foi o próprio presidente que pediu. Inicialmente eu entendia, quer dizer, para mim já era... Não, tá. Não, a informação é que seria porque eu só ia se encontrar ou com o general Mourão ou alguém do governo dele. E o presidente estava meio nervoso com isso aí, né? Então ele queria saber, né? Essa foi a informação que eu recebia. E novamente eu usei o Coronel Cama, eu pedi o Coronel Cama para tentar colher essa informação. Eu me ative a ajudar com que eles me demandavam, né? Mas realmente eu não tinha noção que pudesse ser algo grave assim, de sequestro, assassinato, ou sei lá, até que ponto eles poderiam chegar. Rapaz, ouvi isso da boca do homem que carregava as malas do Bolsonaro e estava com o Bolsonaro todo o tempo, Chico. E ele usa aspas, Monitorou, né? Esse aí foi o presidente que pediu. Isso aí foi o presidente. Então, presidente, segundo o Cid, Mauro Cid, pediu para monitorar o Alexandre de Moraes em uma das ocasiões, porque ele estava nervoso, que achava que o Alexandre de Moraes ia encontrar com o Mourão, que era o vice. Então ele queria saber. Ou seja, confiança zero no Mourão também, hein? Aquela coisa persecutória, também da época da ditadura, né? Você investiga todo mundo, monitora todo mundo, grampeia todo mundo. Bota grampo geral bota os arapongas, né? Que eram, como se chamava, os investigadores, os detetives ali, bota todo mundo em ação, que aqui ninguém confia em ninguém. E ele fala, eu só não sabia que podia ser algo tão grave como um sequestro, como um assassinato.
Então, na boca do Mauro Cid isso, né? Porque provavelmente ali quem estava fazendo a oitiva perguntou, né? Havia um plano para sequestrar, se necessário, Alexandre de Moraes e tal. Quem é que pedia? Aí ele diz, numa das vezes foi o Bolsonaro que pediu, o presidente, ele diz. O presidente estava meio nervoso, ele fala. Só não sabia que podia chegar nesse ponto tão grave de violência, como estava por escrito, né? Como depois a Polícia Federal descobriu. Só lembrando que chegou a se formar um grupo, né, na rede social, o Telegram, né, que eles tinham, e aí tinham kids pretos que estavam monitorando o ministro Alexandre de Moraes. De última hora eles embarcaram porque a cúpula das Forças Armadas não embarcou todo mundo, então no fim das contas resolveram desistir. Mas eles estavam fazendo o monitoramento do ministro e chegaram a trocar mensagens sobre, e aí? Qual vai ser a decisão? Isso no dia 15 de dezembro de 22, né? Que seria... E estavam na região de Brasília, onde era a casa, o apartamento do Alexandre de Moraes. Então eles estavam ali prontos para agir se necessário, esperando só a ordem. Estavam em campo. Né? Não, arma escolhida, tudo pronto. Era o plano do punhal verde e amarelo. Por isso que está esse nome aí na tela. O plano era assassinato. Assassinato se necessário. Sangue frio, era isso aí. Eles estavam usando codinomes com nomes de países, né? Tinha Brasil, tinha Áustria. Porque evitar se chamar pelo nome, a fantasia era usar a imagem de Copa do Mundo. Então, cada um era de uma chave e era o nome do grupo, né? Copa era o nome do grupo. 22. E a gente estava na época da Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Catar foi no final do ano, lembra? A última, né? Então foi em dezembro de 22, durante a Copa, e eles usaram isso para tentar despistar, para não acharem que era um grupo de monitoramento. Mas é o velho método da turma do Heleno, da turma do SNI lá da ditadura, né? Da turma que sobrou da linha dura da ditadura militar, da qual o Bolsonaro fez parte e faz parte até hoje, Davi. Exatamente. Inclusive, esse monitoramento aconteceu durante a diplomação do presidente Lula, que foi em dezembro também. Foi em dezembro. Então, olha, quando você pega ali para estudar os detalhes desse monitoramento, é tudo muito grave. E agora vem Mauro Cid em sua delação e diz, essa aí, né, melhor dizendo, esse monitoramento, foi o presidente que pediu. Foi auxiliar, coronel X, general Y, não, o presidente. Que era braço direito. Esse que diz, né? Era braço direito do Bolsonaro. Era braço direito do Bolsonaro. Vamos trazer mais um trecho? Vamos lá, outro trecho. Bora lá, então. Tem outro trecho que tem sido muito usado pela direita para alegar que Mauro Cid fez delação sobre a ameaça de Alexandre de Moraes. Então a gente vai ver o que aconteceu nesse trecho mais longo, né? Para a gente entender melhor. Vamos lá. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. É isso aí. É porque ele tinha feito uma primeira delação. Idas e vindas, né, Rodrigo? A Polícia Federal foi lá e descobriu que ele tinha escondido um monte de coisa. Que, aliás, o delator ontem, ou hoje cedo, não lembro, o Demore estava falando isso no N1. Delator é assim mesmo, foi hoje cedo, ele está dizendo. Delator, ele não conta toda a verdade. Ele vai aos poucos, ele entrega um pedaço, tenta poupar um outro, ele fica fazendo cálculos e se arrisca. Ao fazer isso, ele se arrisca. Sim. E por isso que tem regra. Ou o cara colabora de uma vez e entrega tudo que é importante, ou então ele perde os benefícios da delação. Polícia Federal e o STF descobriram que o Mauro Cid estava contando pela metade para se safar, mas protegendo a turma dele. Então o Alexandre de Moraes estava apenas narrando para ele
o resultado que isso teria legalmente. Repito, se fosse na época da ditadura, que o Mauro Cid defende, que o Bolsonaro defende, que o general Heleno defende, que o Braga Neto defende, ele não estaria na frente de um juiz com os advogados do lado, sendo informado o que a lei prevê. Ele estaria no pau de arara tomando choque, que era o que eles faziam com as pessoas que eram julgadas na época da ditadura. E se eles implantassem a nova ditadura que queriam, né, com esse golpe, voltaria tudo isso. Então não venham falar em ditadura judicial. Assim é o judiciário funcionando democraticamente. Né? Eles estão tendo que pagar pelo que fizeram, estão tendo que responder. Baixou a cabeça e falou, sim senhor. E aí fez a delação contando o que tinha escondido, Gabi. Chico, o que te chamou a atenção aí nesse depoimento? Guilherme Amado está com a gente. Tá chegando aí. Vamos chamar ele aqui com a gente. Aproveitar e trazer mais um trecho aqui. Amado, boa noite. Olha o sorrisinho dele de quem vai fazer react do Mauro Cid junto com a gente. Ele gravou um muito bom nas redes dele. Gostei dessa coisa de react. Aprendi com o Nicolas Ferreira. Agora vou usar com eles. Você tá craque, hein? Você já faz melhor do que ele. Gostei daquele lá. Vamos lá. Aproveitar já, esquentar aqui a participação do Amado. Já entrou, já vai ter que assistir junto com a gente aqui. Agora mais um trecho em que ele fala que o Bolsonaro pressionou o Exército para que ele encontrasse alguma fraude. Eu digo o Exército, né? A instituição encontrasse alguma fraude nas urnas eletrônicas. Então vamos ver mais esse trecho aqui. Que uma coisa que eu sempre falei, e está nas minhas conversas, foi que não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar. Né? O Exército não ia apoiar. O Exército, instituição, não ia apoiar nada. Né? Sobre o general Paulo Sérgio. Né? O general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude. Né? Ele era muito pressionado pelo presidente, né? Porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né? Foram bem assertivos, e ele não queria. Né? Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele. Né? Ele até tinha medo, falou, daqui a pouco esses garotos aí vão estar presos, alguma coisa, então ele tinha muito medo disso. Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, que não, nos documentos dele. Guilherme Amado, esse trecho, assim, ele estava com a voz, assim, claro, nervoso, né, depondo para o ministro do Supremo, mas como é que você avalia? Ele fala bastante do general Paulo Sérgio, né, Amado? Fala, e complica o general Paulo Sérgio, né? Eu acho que é importante esse trecho porque ele situa bem quem era o Mauro Cid naquele ecossistema. Por incrível que pareça, o Mauro Cid ele era um moderado daquele sistema, né? Quando a gente fala de moderado no bolsonarismo, a gente volta àquela discussão lá de trás, né? Do bolsonarismo moderado. E eu sei que o uso dessa expressão soa incoerente em si, mas assim, claro que você tem numa mesa alguém propondo guilhotinar o Alexandre de Moraes, outro propondo prender o Alexandre de Moraes, o outro propondo brigar com o Alexandre de Moraes, tem uma gradação aí, né? E claro, essas três cenas que eu descrevi são alegóricas só para eu chegar ao meu ponto. O Mauro Cid mostra aí que ele, no espectro do bolsonarismo, ele, por exemplo, ele se convenceu dos fatos que a urna era confiável, né? De que após a exaustiva investigação que eles fizeram, que não era necessária, porque já existiam provas suficientes de que as urnas eram confiáveis, ele viu e acreditou que as urnas são confiáveis. E ao falar isso, ele mostra que os outros que estão no extremo desse espectro. E quando a gente pega os denunciados pelo Gonê, até agora, né, porque tem outras pessoas que podem vir a ser, isso já foi publicado, né, podem vir a ser novas entregas de denúncias, mas pelo menos até agora, quem se encalacrou realmente foi a turma que fechou com o golpe, né, e fechou também com essa falsa narrativa, essa fantasia de conspiração, que era o que eles usariam, era uma das
era uma dos objetos que eles usariam para justificar esse golpe, né, de que as urnas não eram confiáveis, a eleição havia sido fraudada e que, portanto, era necessário restaurar a ordem por meio de um ato alheio à Constituição, que é a minuta do golpe. Minuta do golpe, só lembrar, né, que também o decreto, né, golpista, a última versão foi editada pelo próprio Bolsonaro, né? Sim. Dessa história, que só acho bom quando a gente puxa essas coisas, a gente ir relembrando. O Bolsonaro faz uma revisão e dá uma nova redação ali em alguns pontos, né? Falando nisso, Amado, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Uma coisa é a delação do Mauro Cid, outra coisa é a denúncia da PGR, que saiu essa semana e que a gente vem conversando muito por aqui. Bolsonaro denunciado junto com outros 34, né? Agora, nas primeiras horas dessa denúncia, a gente vê uma movimentação nas redes sociais a respeito disso e há um apoio ao trabalho da PGR 5 vezes maior do que as críticas, não é isso, Amado? Está existindo algum tipo de pergunta já, pela avaliação que você traz, de desembarque de apoiadores do Bolsonaro, ou talvez ali pessoas que ainda acreditavam, né? Mesmo depois do relatório da Polícia Federal, mas agora a gente tem denúncia. Não, e eu ia só lembrar, ontem a gente olhava aqui aquele evento com os deputados, primeiro que o Bolsonaro se escondeu, não apareceu, entrou pela garagem, saiu pela garagem da casa do deputado Zucco, né? Do deputado Zucco. Depois a gente observou, eles foram para o Congresso e fizeram um ato público. Os rostos estavam bastante fechados, e o Demore observou aqui, a gente observou junto aqui, que era um pouco baixo clero do bolsonarismo que estava ali. A turma de mais alto clero Carolina não apareceu. Detone, exato, né? E essa turma aí mais baixo clero. E agora a gente tem essa pesquisa mostrando uma goleada, a Procuradoria tem 5 vezes mais apoio do que os argumentos do bolsonarismo nas redes sociais. E a gente conversava também, o nosso Eduardo Moreira, colhendo informações em off junto à direita, a sensação de desembarque, de gente querendo se afastar do Bolsonaro. Civis, né? Na sua maioria, e também militar. Mas gente do bolsonarismo se afastando dele. Chico, a gente podia passar para o Amado, não sei se você quer falar alguma coisa sobre Não, vamos. Vai na bola aí. Vai lá. E ontem, né, a agência Ativa Web, que sempre faz uma parceria lá com a minha coluna para fazer essas medições, e outras pessoas também, outros especialistas fizeram medições semelhantes. Os números da Ativa Web mostraram um 5-0, a proporção de 5-0, né? A cada 5-1, perdão. A cada um apoio, 5 rejeições, né? E isso é muito expressivo, né? Isso significa um 80% de concordância no debate digital. Sempre bom a gente fazer essas diferenças, porque o debate digital não é a realidade, que também não é o que se expressa necessariamente nas urnas, né? Isso não quer dizer que o apoio ao Bolsonaro se circunscreveu agora só 20% do país. Não é isso, são coisas diferentes, né? Mas, enfim, no debate digital foi um apoio muito grande à denúncia do PGR. E por que, em parte, aconteceu esse apoio? Eu acho que tem umas razões aí, né? Eu vejo uma delas é porque os fatos são muito sólidos. Os fatos encontrados na investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, são muito sólidos. Ele ia dar um golpe. Tava tudo. O que em parte a imprensa revelou e noticiou ao longo daquele período, a investigação oficial depois aprofundou com provas robustas de que foi tramado um golpe, ia ser dado um golpe, e também está claro o que evitou esse golpe, né? Entre outras coisas, o Exército e a Aeronáutica não terem embarcado, né? Não terem dito o que o Almir Garnier disse. Camarada, tô dentro, conta comigo, né? Se talvez a Aeronáutica tivesse dito isso, ou o Exército tivesse dito isso, não precisava nem os dois. Um só, são 3 forças, talvez hoje a gente não estivesse aqui conversando no ICL. Exatamente, Chico. Não, se fosse o Exército, acho que a gente tinha. O próprio Cid, em alguns momentos, ele fala que o principal foco era o Exército. Se o Exército tivesse ido, adeus. Eles precisavam virar o Exército totalmente. Né? Porque tinha setores do Exército que topavam o golpe. E a aposta, a pressão, aquela pressão que
da qual faz parte, inclusive, o neto do general João Batista Figueiredo, Paulo Figueiredo, aquela pressão era, sobretudo, em cima da turma do Exército. Verdade, que eles chamavam de generais melancia. Exatamente, que o Braga Neto chegou a hora que chama de bundão, ou sei lá, cuzão, que me perdoe pela expressão do Braga Neto, mas a pressão inteira era para o Exército melhorar a participação, porque estava fraca. E o Braga Neto pede, tem troca de mensagem, que ele instrui, que ele pede para que ataquem esses generais e oficiais que ainda, dentro do Exército, diziam não embarcamos totalmente. Inclusive com pressões às suas famílias. As famílias. Pediam pressão direta nas famílias. Era uma bafa ali, era também, pesada. né, que era articulado pelo próprio Bolsonaro, provocando a sociedade a ir para as ruas e pedir intervenção das Forças Armadas, lembra? Intervenção militar, aquela frase, isso. E tudo, né? Enfim, essas manifestações aconteceram muito. Eu queria aproveitar que a gente falou do Bolsonaro para chamar aqui. Hoje, Bolsonaro falou durante um evento do PL, né? Ele comentou sobre a denúncia da PGR em público. Falando palavrão de novo, boca suja. A gente teve ali um spoiler na abertura do nosso CCL Notícias segunda edição, mas vamos colocar aqui. Vamos lá. Por favor. Estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Será? Caguei para a prisão, é a frase... Se entregue e seja preso, facilita a vida de todo mundo. Exatamente. Se entrega. Foi durante o primeiro encontro, o primeiro seminário de comunicação do PL. Aí ele fez essa comunicação aí, que ele, bem na linha Braga Neto, eu tinha acabado de falar o palavrão, ele foi na mesma linha do Braga Neto. Lembra até um pouco a fase anal, da qual falava Sigmund Freud. Sempre, né? Sempre eles vão por aí da fase anal, que é relacionada a controle autoritário do esfíncter ou não, como controla, como se segura na vida, isso determina a existência do ser humano depois. Isso são teorias que são do começo do século XX, eles não sabem, eles não estudaram isso. O Chico, Gabi e Guilherme Amado, esse tipo de discurso, o Guilherme falou, são fatos importantes, né? Uma denúncia sólida, baseada em fatos. Isso talvez explique por que o Bolsonaro está se isolando, está 5-1 em favor da denúncia do procurador nas redes sociais. Isso não é pesquisa ainda. Rede é o Maracanã da extrema-direita, é onde ele joga em casa. Pois né? Eles estão perdendo em casa, segundo essa pesquisa. Mas o que eu pergunto para vocês, se eles insistirem nisso, porque ontem eu falava sobre esse fato quando trouxemos aqui o tweet do Eduardo Bolsonaro dizendo que era o golpe da Disneylândia, porque, veja bem, ele estava lá em Orlando no dia 8, desconhecendo ou fingindo desconhecer que a denúncia constrói um processo, não é o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi o fim da história. O Bolsonaro participa de vários fatos e o procurador vai mostrando isso. É uma construção de um processo. Mas o Valber Agra até falou disso aqui ontem. O Valber Agra falou, o jurista. Mas se eles insistirem nessas coisas, caguei pra prisão, o golpe de Disneylândia, é tudo uma narrativa... Eles vão, talvez, mobilizar os mais radicalizados, que são muitos, continuam sendo. Mas vão ter dificuldades, né, Amado? Acho que eu tô achando que se eles forem nessa, eles vão se isolar mais na sociedade. É a minha impressão. Mas você tem no contraponto da família o Flávio Bolsonaro, hoje no Globo. É a primeira vez que ele admite que o Bolsonaro pode não ser candidato, pode ser condenado, ele admite tudo isso e fala de uma espécie de uma gincana interna na direita. Quem se comportar bem pode levar no lugar do Bolsonaro. Porque, como nos filmes, tem o tira bom e o tira mal. O tira mal é ali o Eduardo Bolsonaro da família e o tira bom, que faz o papel de tira bom, é o Flávio Bolsonaro. Lembrando a delação do Mauro Cid, o Flávio Bolsonaro era contra o golpe e Eduardo era a favor, né? Mas eu achei significativo hoje essa entrevista do Flávio Bolsonaro. Ele fala, inclusive no próprio nome, fala do Tarcísio, fala da Michelle, mas que a estratégia é aquela, né, de manter a candidatura, mas pela primeira vez eu vi alguém da família Bolsonaro admitindo que aí o pai abre mão e vai quem tiver bem na fita. Então talvez uma estratégia com duas pontas, né, Amado? Uma parte é isso, o Bolsonaro agitando a base dele com esse tipo de discurso, que é tudo uma narrativa, e o Flávio e outros
os políticos que estão meio sumidos, Ciro Nogueira, o próprio presidente do PL, Valdemar, que escapou da denúncia, talvez articulando pontes, né, tentando estabelecer um outro tipo de estratégia que possa salvar o Bolsonaro lá para frente. Mas como é que você vê isso, esse discurso mais radicalizado que eles estão assumindo diante da denúncia? Agora eles vão começar a entrar no momento de confronto, porque não tem mais porque eles dourarem a pílula para o lado do PGR, né? Então, assim, primeiro foi em relação à PF. No momento que a PF indiciou, eles soltaram a língua em relação à PF, né? Ainda antes do indiciamento, quando a PF cumpria as ordens do STF e tudo, houve uma série de ataques aos policiais, né? Ataques covardes, porque esses policiais não podem se defender publicamente, porque são funcionários públicos, são servidores públicos, então eles não podem rebater publicamente um deputado, né? Lembrando que o Eduardo Bolsonaro chamou um deles de putinha do Alexandre, vocês lembram disso? Sim. Aí agora o ataque à PGR, que não está ainda no grau que eu acho que pode chegar no futuro, porque eles também precisam do Paulo Gonet. Porque o Paulo Gonet, a participação dele não acaba agora. O Paulo Gonet vai ter que opinar ao longo do processo, depois na discussão da dosimetria da pena. Então eles precisam também ter um PGR sem raiva deles, digamos assim. E o STF, que é o inimigo central, eles também vão ter que dosar um pouco. Mas agora, gente, está chegando a hora. Agora chegando a hora, não é que seja semana que vem, deve demorar muitos meses. Para quem está ansioso, acalme-se com muito maracujá, vai demorar ainda um pouco, mas está chegando, tá no processo, então o tom subiu um pouco. Queria só comentar uma coisa, para quem não está com medo, ele está muito monotemático, né? Porque se ele não tem medo da prisão, como ele falou, eu presumo que, primeiro, ele não ligue se vai ser preso, né? Mas eu posso concluir isso. Que, obviamente, isso não existe, não tem ninguém que vai ter prazer em ser preso. Então, obviamente, é uma mentira deslavada. Segundo, não fala de outras coisas. Ele só fala agora da anistia, ele só fala agora do processo contra ele. Esse virou o único tema do Bolsonaro. Se não tem tanto medo assim de ser preso, né? Ou porque quer fazer parecer que acredita numa absolvição que não vai acontecer, ou porque só quer parecer realmente o machão que não tá nem aí se for preso, porque tá acima disso e aguenta uma prisão, que não é uma coisa trivial para nenhum ser humano, de uma maneira ou de outra, ele tá muito monotemático. Vai falar de outras coisas, então, mas não, nesse momento é o futuro dele, o futuro jurídico dele, o único tema de manhã, de tarde, de noite do Bolsonaro e dos filhos dele. Porque é a sobrevivência política da família que está em jogo. Amado, eu queria aproveitar que a gente está falando aqui dessa estratégia política da extrema-direita e essa declaração do próprio Bolsonaro, né, falando que não se importa, num termo muito mais mal educado do que eu estou usando aqui, né? Mas, por outro lado, o advogado dele, do Bolsonaro, o Celso Vilardi, deu uma entrevista para a Globo News e disse que vai pedir anulação da delação do Mauro Cid. Então, você está vendo aí o print na tela agora? O advogado do Bolsonaro disse que vai pedir anulação da delação. Ele diz que surpreendente é que ele tenha que pedir a anulação, querendo dizer assim que, na verdade, deveria ser nula, né? Que é óbvio, enfim. Então, a gente tem algo que não assim, é meio contrassenso com a declaração do Bolsonaro. Ele usa muito, eu vi a entrevista dele na Globo News, ele usa muito aqueles dois vídeos meio clandestinos que aparecem ali, acho que a Veja que publica, em que o Mauro Cid se comunica com alguém do além, pode ser um parente, pode ser o próprio Chico Xavier, pode ser um familiar, mas tem aquela comunicação que ele se queixa que está sendo forçado, que a delação não é aquilo, que não fala em golpe. Você lembra desses dois vídeos, né? E foi cavado para isso. Foi cavado exatamente para funcionar como peça de defesa agora. Então ele vai se mirar principalmente nos dois vídeos e para tentar anular a
toda a fala do Cid para o Alexandre de Moraes. Interessante. Eu queria aproveitar e também chamar, antes de passar aqui a palavra para o Guilherme Amado também, a fala do presidente Lula, né? Ele voltou a falar da denúncia, mas num outro tom, né? Subiu o tom, Lula, hoje. E também falou da anistia, que tem tudo a ver com a história do Bolsonaro. O presidente Lula disse que acha que o Bolsonaro acha que o Brasil é uma monarquia que só pensa na família, governando o país, e que se ele cometer o crime, ele será preso. Vamos assistir? Vamos lá. Esse cidadão deveria estar dizendo, eu estou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou ocupado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe, uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe? Me perdoe antes de eu ser condenado. Não. Você vai conhecer que nesse país a lei verdadeiramente é para todos. E se você cometeu o crime que está sendo acusado, você será preso. É isso que ele tem que ouvir todo dia. E é isso que ele tem que falar, ao contrário, se defender. É por isso que eu falo muito na presunção de inocência. Todo mundo nesse país tem direito a provar sua inocência. E ele tem esse direito. Prove. Porque ele age como se ele fosse o dono. Se eu não puder fazer uma coisa, vai ser minha mulher que vai fazer. Se eu não puder fazer meu filho. Se eu não puder fazer meu neto. Como se fosse uma monarquia. Como se fosse, sabe, uma coisa hierárquica que ele não só quer para ele, mas ele quer uma questão hereditária. Ele quer uma questão da família governar esse país. Essa fala, aliás, é uma metralhadora, né? Nossa, Agora, tem um ponto importante aí, porque eu vi hoje na imprensa, assim, basicamente todo mundo criticando o Lula por essa fala, falando, não, porque ele está politizando o debate. Gente, tentaram dar um golpe militar. Só isso. Um golpe militar. Ele nem estaria falando, inclusive, neste momento. Vencido. É que, Gabi, no primeiro dia o Lula foi bem mais ameno, né? Ele fala, bom, vamos esperar isso. Como se fosse assim, isso é uma coisa do judiciário, e é mesmo, né? Não é do Poder Executivo, é do judiciário. Ele foi ameno. Por algum motivo, o Lula resolveu hoje ir para uma afirmação mais na ofensiva. Talvez por notar que o Bolsonaro está falando muito desse assunto e que ele tem que se colocar para se contrapor, né? Porque já que o Alexandre de Moraes, como juiz, não vai fazer esse contraponto. Então, o Lula resolveu tomar e fala inclusive isso, o Bolsonaro resolveu ir embora, sei lá por quê. O pessoal que estava entrevistando até ri, né? A gente riu aqui, porque fala, talvez ele tenha tido uma diarreia, né, o Bolsonaro. Também ficamos na fase anal, hein? E amarela, tá tudo fase anal hoje. E amarela na hora H, né? Ele amarela pelo que o Lula diz. O Bolsonaro tem a diarreia e amarela e acaba desistindo. E vai para os Estados Unidos. Viaja. É isso. Mas eu acho que o importante é dizer o tempo inteiro que falar de presunção de inocência, direito absoluto e ele reforçou isso, garantido de defesa. Ainda que seja num tom mais firme. Mas é estranho essa coisa desse pedido de anistia o tempo inteiro. Assim. A bancada, o bolsonarismo todo do Congresso acorda e dorme com o pedido de anistia no Congresso. Pô, deixa o cara ser condenado. Não, era como se o Lula, durante a Lava Jato, em vez de ter ido lá se defender, na frente lá do Moro, depois tentar se defender perante o TRF4, que fez a condenação a jato, né, porque eles leram tudo e condenaram todos com a mesma condenação, o Lula tivesse não se defendido e falando, não, eu quero anistia, eu vou brigar pela anistia, em vez de seguir o processo judicial. É mais ou menos isso. Sim. O que o Bolsonaro está fazendo é já se colocando como um condenado. É um condenado. É isso que o Lula chama atenção para esse fato. Não sei se o Guilherme quer comentar especificamente a fala do Lula, Amado. Tá fechado, tá fechado. O Amado vai abrir o microfone aqui para conversar com a gente. Ainda não estamos ouvindo. O microfone, agora sim. Agora, pronto. Eu achei boa a fala do Lula e ela vai num ponto que a gente fala aqui há um tempo, né? Se ele quer anistia, ele está confessando. Né? É uma confissão. Né? Exatamente. E eu vou adicionar um outro ponto que eu venho pensando há muito tempo sobre a postura do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele quer uma anistia, mas ele não faz nenhum gesto para pacificar o país. Nenhum. Ele não, ou até hoje não houve, apesar dos atentados, as tentativas de atentado terroristas que nós tivemos,
que não foram poucas, e que em alguns momentos, por isso, a gente não teve tragédias no país. Ele, em nenhum momento, ele gravou um vídeo para todas as redes dele falando: eu desautorizo qualquer ato de violência, quem fizer isso é um traidor da pátria, quem fizer isso está indo contra o que eu acredito, eu sou um pacifista, eu sou um democrata, eu vou respeitar as regras. Se você está pensando que me apoia fazendo isso, você é um covarde ou você precisa de um tratamento mental. Bolsonaro nunca fez isso. Por que eles, com tanto empenho, eles tentam anistiar os golpistas do 8 de janeiro? Porque aquela massa de manobra, aquelas pessoas ali, são as pessoas com quem eles contam para a hora que eles voltarem para o poder ou voltarem para as condições para tentarem dar um golpe de novo. Sim. Eles precisam dessas pessoas que eles manipularam, enlouqueceram, essas pessoas que eles fizeram lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, como massa de manobra do golpe. Então ali ele não está preocupado com a dosimetria da pena de 20 anos de alguém. Ali ele está preocupado em preservar a liberdade de seus comparsas, porque aquelas pessoas são importantes para ele, assim que possível, voltar com o plano do golpe. Porque se o Bolsonaro não tivesse desistido do golpe, ele tivesse convencido de que a democracia é o melhor caminho, ele tinha gravado uma mensagem dessas, como eu estou falando, ele tinha ido para as redes sociais e dito: eu desautorizo atos de extremismo, de violência, isso não é amar o Brasil, isso não é amar o povo brasileiro. Olha, a gente pode discutir qual é o melhor caminho dentro do Congresso Nacional, nas ruas, com protestos pacíficos, mas não, ele quer ser anistiado, ele não quer ir para a cadeia, ele quer que seus comparsas não vão para a cadeia pelos anos que merecem ir, pela gravidade do crime que eles cometeram. Então, assim, e daí isso também mostra por que no debate digital e por que nas pesquisas de opinião que são feitas pela Quest, pelo Datafolha, a tese da anistia é tão mal recebida e a denúncia ao Bolsonaro é tão bem recebida. Porque o povo brasileiro percebe isso. O povo brasileiro está vendo que houve uma tentativa de golpe e que esse camarada que tentou dar o golpe ainda está mal intencionado, ainda tem más intenções junto à democracia. Os planos do Bolsonaro para a democracia são os mesmos que ele tem desde a época da caserna. Uhum. Ele é o mesmo Bolsonaro autoritário, amante da ditadura, que quer minar a democracia, que quer metralhar o Fernando Henrique Cardoso, que achou que a ditadura matou pouco, que louva o brilhante Ustra ao votar a favor do impeachment da Dilma, que fala em fuzilar a petralhada, que governa durante 4 anos gerando caos após caos para ele tentar se apresentar como uma solução de ordem, e é esse camarada que quer liberdade para continuar fazendo isso. Se a nossa democracia funciona, a gente não pode permitir isso. A sociedade tem que cobrar uma condenação exemplar do Bolsonaro. Excelente, Amado. Eu acho que tocou em todos os pontos cruciais. Excelente mesmo. Muito bom, fala. muito bom. Gente, aqui muita gente no nosso chat está querendo muito ver os vídeos da delação do Mauro Cid. A gente mostrou 3 por enquanto. A gente mostrou alguns aqui. Tem muito mais aqui, hein? A gente está falando do golpe, eu acho que vale a pena puxar um fio aqui, que também tem a ver com a delação do Mauro Cid, que é do financiamento, né? Quem são os financiadores? O Mauro Cid, ele fala dos empresários do agronegócio. Não sei se vocês estão lembrados, né? Todo mundo que está nos acompanhando dessa história. A gente falou bastante a respeito disso para a execução do golpe. Então, foi o próprio suplente da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na época, quem perguntou ao Mauro Cid, em mensagem, se o golpe ia acontecer. Então, o Mauro Cid, ele alega que esse suplente, que é o tenente Aparecido Portela, estava sendo pressionado por pessoas do agronegócio que tinham fornecido dinheiro. Eles pagaram, eles queriam ver o show. Exatamente. Pagaram pelo show. Então, vamos assistir esse trecho para a gente entender melhor do que ele está falando? Vamos lá. A ideia era, não vai acontecer nada, vocês não vão virar a mesa, né? Nós estamos aqui, nós ajudamos, né? Mobilizamos milhares de pessoas. E ele é do agro. Ele é mais humilde, mas é do agro. E ele estava lá, alguém estava sustentando ele lá. Né? E esse pessoal estava cobrando.
Guilherme Amado. Esse pessoal estava cobrando, Guilherme Amado. E a gente vai vendo essas vísceras do golpismo em cada um desses vídeos, né? O agro era certamente um dos atores sociais que estava a essa mesa. Agora, certamente havia outros setores do empresariado, né? Não só do agronegócio, havia empresariado, muito provavelmente, de gente do mercado financeiro. Certamente havia empresariado dos estados em que o bolsonarismo reina, né? Não preciso citar nomes de empresários aqui de estados como Santa Catarina, Paraná, para vocês pensarem dos nomes a que eu estou me referindo. Lembrando que, em agosto de 2022, portanto, 3 meses antes desses fatos que o Mauro Cid está contando, eu publiquei com a minha equipe aquela investigação mostrando que no WhatsApp os empresários bolsonaristas estavam falando em golpe caso o Lula vencesse. Então, olha a linha do tempo. Em agosto, a gente tem acesso àquele grupo de Zap, pegamos as mensagens, mostramos que claramente eles falavam da opção golpe. A opção golpe estava sendo discutida no Zap por eles. 3 meses depois, a opção golpe começa a ser executada. O Lula vence e eles começam a discutir o golpe. Naquele grupo não tinha agro. Naquele grupo tinha Luciano Hang, tinha Meyer Nigri, que é um empresário de São Paulo, tinha empresário dono de um shopping center no Rio de Janeiro, chamado José Cury, e outros vários, né? Alguns específicos desses falam no plano golpe, mas todos do grupo silenciam. Ninguém daquele grupo, que era um grupo formado por 70 empresários, cerca de 70 empresários, ninguém vira e fala: estou saindo deste grupo agora porque não quero participar deste tipo de conversa, sou um democrata. Ninguém vira e fala assim: peraí, gente, golpe? Como assim golpe? Isso em agosto de 22. Em novembro de 22, agora a gente sabe, graças à delação do Cid, tá aí o empresariado, nesse corte que a gente viu o agro, o empresariado participando da mesa do golpe. É isso. Muito bem. Amado, muito obrigada por hoje. Sempre um prazer te receber por aqui. Tava afiado hoje. Tava afiadíssimo. Muito bom. E rouco, né? Tão afiado que eu tô rouco. Valeu, Amado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, querido. Tchau. Até mais. Obrigado. Davi, eu vou dizer que eu tô querendo ver mais vídeo. E digo aqui pro povo que está nos aguardando, que está aqui acompanhando o nosso programa, que nós temos mais uns 3 ou 4 aqui para passar, não é isso? Tem mais um trecho aqui a respeito do Braga Neto. Do Braga Neto. O Braga Neto dando dinheiro, né? Para o Mauro Cid falando sobre o Braga Neto e outros. Então nós vamos daqui a pouco voltar aos vídeos do Mauro Cid, né? Acho que o povo está querendo ver isso, os vídeos do Mauro Cid e a nossa avaliação aqui sobre isso, né? É isso. E a gente está falando aqui de anistia, né? Eu estava me lembrando do quanto Bolsonaro, ao longo da carreira dele, ele exaltou a ditadura militar, não só porque ele estava ali dizendo que o herói dele, né, a inspiração era o brilhante Ustra, que era um torturador, mas também quando ele estava no poder, ele chegou a dizer o que seria do Brasil sem o período da ditadura militar. O Brasil seria uma republiqueta. Então, assim, ele deu várias declarações e eu acho que é muito curioso, né, as pessoas descobrirem em algum momento que o Bolsonaro era essa figura. Ele sempre foi transparente em quem ele era. Ele nunca deixou. Ele é o cara que cospe num busto do deputado Rubens Paiva. Na frente da família. Na frente da família. Exato. Sabe, na frente de filho, na frente de neto, num dia que era, assim, muito caro à família, porque era uma homenagem, né, prestada pelo Congresso. É um ser capaz disso. Então o Bolsonaro, a gente estava lembrando isso aqui desde a abertura do programa e agora o Guilherme Amado falou, o Bolsonaro é o mesmo. O Bolsonaro é esse cara que cospe no busto do Rubens Paiva, que exalta o Ustra no dia de votar o golpe contra a Dilma, que ameaça dar um tapa na cara da deputada Maria do Rosário. Sim. É um cafajeste de todas, diz que matou todas pouco, as ordens. né? Diz que mataram pouco na época da ditadura. Por isso que é tão importante o filme. Sim, o filme que vai para o Oscar. Sim. Por isso que é tão importante, porque reconta essa história que o Bolsonaro e a turma dele tentaram
enfiar debaixo do tapete. E a gente vai, mais uma vez, promover aqui um debate sobre isso aqui no ICL, né? A gente traz as notícias hoje, né? Estão fervilhando e vamos na próxima semana, no dia 25 de fevereiro, um debate, né? Uma entrevista com a família do Rubens Paiva, em que eles falam também do Bolsonaro, Gabi. A gente tem que falar isso realmente com indignação. Porque o que ele fez, além de cuspir no busto do Rubens Paiva, como falou aqui na estátua que tem do Rubens Paiva lá dentro do Congresso, né? Ele espalhou informação falsa sobre o Rubens Paiva, dando a entender que gente da esquerda que tinha matado o Rubens Paiva, quando foram os amigos do Bolsonaro, da ditadura, que mataram o Rubens Paiva. Gente de dentro. Do gabinete de ministros. Ele fez um serviço canalha ao longo de todo esse tempo, né? Sim, canalha. Um serviço sujo, canalha, digno do ídolo dele, coronel brilhante, Ustra. Torturador maior que essa pátria já teve. É curioso, né? Porque depois que ele foi denunciado pela PGR, aí ele diz, o Brasil, ele age como ditadura, porque está perseguindo opositores. Vamos dizer, o que eles mais fizeram, e o caso do Rubens Paiva. A vida política, a carreira política dele. Defendeu. Então eu acho importante, 25 de fevereiro, terça-feira, 8 horas da noite, a conversa da Juliana Dalpiva entrevistando o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro, né, Chico? Exatamente. Que deu origem ao filme. Tá aí, né? A Juliana Dalpiva faz essa conversa. Com a Vera também. Com a Vera e com o Marcelo, os dois filhos do Rubens Paiva e da Eunice. Né? E o Eduardo Moreira participa desse super evento também. Né? É porque é um evento ao vivo da Juliana, ali junto com o Eduardo, que vai ter a transmissão da entrevista. Que foi gravada já com os filhos do ex-deputado Rubens Paiva. Então, o evento ao vivo, dia 25, você se inscreve, garanta a sua vaga em cln2.com.br para acompanhar essa super entrevista e esse debate. Então, ao vivo, Edu e a Juliana Dalpiva e a entrevista da família em que eles citam, né? Tem um trecho, Gabi, que eles citam o Bolsonaro. Só para avisar quem está olhando na tela e, de repente, assistindo pela TV, tem um QR Code também, você aponta o celular e pode se inscrever assim também. Ou então, em cln2.com.br, com um clique você já garante a sua vaga. Vamos assistir o trecho? Vamos lá. A gente tem recebido, não sei o Marcelo, mas eu particularmente tenho recebido um monte de depoimento de como que as pessoas que viveram aquele período, pessoas assim que eu nunca imaginei, que me contam histórias de um avô, do tio, da mãe, sabe? Desde funcionários da USP até o cara que vem... Tomaram coragem de falar e começar a conversar sobre isso. É uma loucura isso. A expansão, né? O número de mortes desaparecidos é milhares de vezes maior, muito maior do que está. As pessoas não falavam, literalmente, né? E principalmente os mais empobrecidos, os mais periféricos, porque isso acontece até hoje. Tá aí o trecho da entrevista. Aliás, segunda-feira a Juliana Dalpiva vai estar no Em Detalhes para falar sobre o livro que está sendo lançado com os bastidores desse crime, né? Porque foi um crime, forjaram a fuga do Rubens Paiva, enterraram o corpo dele, depois desenterraram, mudaram, enfim, foi um crime continuado. Nunca entregaram o corpo. Os restos mortais, o paradeiro é desconhecido. E sem castigo, porque ninguém foi punido até agora. Isso aí, é um crime que é o nome castigo. Do livro. Tá aí. Muito bem, então, hein? Última chance aí, cln2.com.br, para você se inscrever. A gente faz essa lembrança aqui para você. E vamos continuar falando aqui sobre a repercussão da denúncia da PGR. Carolina Brígido está entre nós de novo. A Carol trazendo informações ali do Supremo Tribunal Federal. Parece que tem um certo clima, está circulando na imprensa, um clima de insatisfação em parte do Supremo Tribunal Federal, parte ali dos ministros, sobre a decisão do Xandão de analisar essa denúncia contra o Bolsonaro na primeira turma, e a gente já falou muito disso aqui, né? E não no plenário do STF. Carol, boa noite, bem-vinda mais uma vez, querida. Boa noite, Gabi, boa noite, meninos, e a todos que estão nos acompanhando hoje. Sim, na verdade, é só uma ponderação. Não foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, não, de colocar na primeira turma. Essa decisão sobre onde os processos são julgados, ela é tomada por todos os ministros. E em dezembro de 2023, os ministros se reuniram e decidiram que ações penais, processos criminais, habeas corpus, essas questões todas criminais, seriam analisadas nas turmas, que são compostas cada uma por 5 ministros do STF, e não no plenário, que tem a presença dos 11.
A conta não fecha porque o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ele só participa dos julgamentos do plenário e não da turma. Então, o que acontece? Agora, para essa denúncia, para essa questão do golpe ser julgada em plenário, teriam os ministros que se reunir novamente e definir se muda agora a regra, tão pouco tempo, depois de ter mudado pela última vez, ou se continua na turma. Dentro do STF, para poder fazer isso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, ele teria que afetar algum tipo de recurso da defesa de Bolsonaro, que eles já anunciaram que vão interpor no Supremo Tribunal Federal, teria que afetar esse recurso ao plenário. Interlocutores desse ministro dizem que ele não tem disposição de fazer isso. Ele deve simplesmente negar um recurso desse tipo que chegar lá no STF e a coisa continua correndo na turma. Então, apesar de existir essa insatisfação, não só da defesa de Bolsonaro, mas de alguns ministros do Supremo, é bom dizer que são alguns, não são todos, eles gostariam que isso fosse julgado no plenário. Por quê? Pela relevância. A gente está vendo, é um processo super complexo, que envolve ex-presidente da República, ex-ministros de Estado. Então, assim, quando a gente pensa que um processo dessa gravidade, dessa magnitude, não vai ter a presença dos 11 ministros, não vai ter sequer a presença do presidente do STF, todo mundo estranha. Então, não é só a gente que estranha. Dentro do próprio STF, eles acham que não é algo natural. Só que é pouco provável que essa regra seja modificada agora com o jogo já sendo jogado. É bom que a Carol ela traz a informação e também já diz a possibilidade disso acontecer ou não. A essa altura do campeonato, acho que é muito difícil. É importante também que não é uma vontade do Alexandre de Moraes. Isso. Uma decisão anterior tomada por todo mundo. É isso. Pô, eu também queria aqui continuar trazendo, Carol, a gente estava até agora trazendo alguns trechos da delação do Mauro Cid, né? Hoje a gente teve acesso ao vídeo da delação e a gente dividiu aqui por alguns trechos que são, enfim, que a gente julgou ser mais importantes, né? Vamos começar, Carol, aqui trazendo mais alguns para você poder conversar junto com a gente. Tem um que ficou bem conhecido, que é o momento que o Mauro Cid diz ter recebido dinheiro do general Braga Neto numa embalagem de vinho. Chamou muita atenção também, né? Porque, enfim, é inusitado você receber dinheiro dessa maneira. Então, a gente tem um trecho dessa fala do Mauro Cid, a gente vai trazer e volta a comentar. Vamos lá. O general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas quando eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo uma coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. A circunstância. A gente já tinha ouvido essa informação por escrito, mas ouvir, né, agora na voz do Mauro Cid, a naturalidade com que ele fala, né? Aquela caixinha, aquela coisinha de colocar vinho, né? Aquela coisinha de colocar vinho. Aquela cordinha e tal, cabe a garrafa certinho, foi colocado lá. Foi assim que o Braga Neto levou o dinheiro para o Mauro Cid. Carol, eu fico imaginando aqui, né, ao longo do processo, das oitivas e tal, eu não sei se no Supremo cabe algum tipo de acariação, né? Eu não sei se isso existe no Supremo, né? Mas vai ter que se colocar isso para o general Braga Neto. Que dinheiro era esse que o senhor entregou dentro da caixa de vinho? O Braga Neto vai ter que responder isso, não é? Olha, a cariação já teve sim no Supremo, na época da instrução do processo do mensalão. É pouco provável que isso aconteça agora, porque o ministro Alexandre de Moraes tem adotado um procedimento de depoimentos individualizados. Agora, nessa fase processual, depois que chegou a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes abriu um prazo de 15 dias para todos os investigados apresentarem suas defesas prévias. Então, o Braga Neto vai ter a oportunidade de dizer que dinheiro era esse. Mas pelo que a gente viu das investigações e também dos depoimentos do próprio Mauro Cid, era um dinheiro, gente, não era um dinheiro qualquer, era um dinheiro que serviu para financiar
o 8 de janeiro de 23 e vários outros atos golpistas que a gente viu. Entre esses atos golpistas estaria, inclusive, o planejamento do assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, não era dinheiro de pinga, não era um dinheiro pequeno, era um dinheiro grande para poder financiar atos ilícitos. O que eu acho interessante dessas delações, desses depoimentos, conjunto de depoimentos que a gente está vendo agora, tomando conhecimento agora, é o seguinte: a gente já sabia do conteúdo de tudo, já tinha sido divulgada a parte escrita dessa delação. Só que a diferença agora, o impacto é muito maior, né, gente? Quando a gente olha a imagem, a gente vê que o Mauro Cid muitas vezes gaguejou, muitas vezes ele ficou procurando ali palavras para poder se expressar direito, tremia as mãos, ficava titubeante. Tem uma cena, inclusive, quando ele sabe que tem uma ordem de prisão contra ele, ele fica consternado, ele abaixa a cabeça. Então, esse gestual, toda essa linguagem corporal do depoente também serve para a gente e para o juiz, claro, que é quem importa, formar alguma convicção sobre culpa ou não nesse caso. Então eu acho que, olha ali a imagem dele. Carol, essa cena dele de cabeça baixa, foi até um momento em que um outro juiz que estava passando para ele a informação de que havia uma ordem de prisão, ele voltaria a ser preso, né? Ele estava prestando depoimento e recebe a informação de que voltaria a ser preso. A gente tem um outro trecho para rodar aqui, você falou de linguagem corporal, desses momentos de tensão, tem até uma tentativa de vitimização, né, de transformar o Cid quase que assim um coitado, olha aí, trataram ele mal, pressionaram demais, etc, etc. Tem um momento em que ele chora. Vamos assistir esse vídeo que a nossa equipe separou aqui, o choro de Mauro Cid, vamos lá. Tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem pra onde sair, eu não posso sair, a imprensa tá atrás, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia tá na imprensa. Então, esse foi um dos momentos, né? Você falou, teve vários momentos, né, de consternação, e esse momento em que ele chora, quase um desabafo, né, Chico? Sim. Ele fala, eu não tenho direito a mais nada, eu perdi a minha carreira, né? Bom, ele fez parte de um núcleo golpista, segundo a informação, segundo a denúncia do Ministério Público. Então, talvez por isso que ele esteja com essas dificuldades, né? Ele embarcou, né, nessa aventura, sabia desse risco, ele é um cara inteligente, ele sempre tirou boas notas em todo o histórico, em toda a história dele nas forças militares, ele é primeiro lugar aqui, primeiro lugar acolá, então, digamos que é um ser humano bastante inteligente para cair numa barca furada dessa, né? A defesa dele, em determinado momento, tenta alegar que ele, como ajudante de ordem, naturalmente ele tinha que cumprir. Durante muito tempo, a defesa firmou nessa linha. Não, ele embarcou no golpe, não da cabeça dele, mas como era ajudante de ordem, o próprio nome diz, ele tinha que fazer tudo que o Bolsonaro quer. Então, por isso, ele estava nessa roubada. Agora, espera um pouquinho. Existe o ajudante de ordem, né, no quartel, que é o soldado raso, que é o ajudante de ordem do general que carrega peso para lá e para cá, papel para lá e para cá e tal. Aqui estamos falando de um ajudante de ordem que é um tenente-coronel. Exato. É um oficial do Exército Brasileiro, que tinha a opção de dizer, eu não quero mais ser ajudante de ordem, eu quero voltar lá e servir lá para comando de regimento, etc. Puxar ali um regulamento que ele conhecia bem de como funcionava o Exército, dizer, para isso não. Não é para isso que nós estamos aqui, né? Mas ele não é um ajudante de ordem qualquer. Sim. O pai dele é um dos maiores amigos do Bolsonaro. O general que se fotografou lá nos Estados Unidos recebendo a joia, o Mauro Cid Lorena, o pai. Né? Então, ele embarcou nessa também, porque o Bolsonaro, a Carolina talvez possa falar até melhor, mas o Bolsonaro, sabe aquela história? Era quase um tio para ele, assim, porque era o amigo do pai dele. Era o amigo do pai. Sim, tem até um momento da delação que o Alexandre de Moraes fala, olha, essa mensagem aqui que você mandou para o Bolsonaro no meio dessa trama golpista, falou, no momento da guerra estarei ao seu lado. Como assim? Aí ele gagueja, ele começa a falar, não, peraí,
é porque ele estava me enchendo o saco, desculpem a expressão, mas foi dessa mesma forma que ele disse. O presidente já estava me enchendo o saco há muito tempo e eu falei isso para ver se ele parava de me mandar mensagem, e eu já nem estava no Brasil, estava visitando meu irmão no exterior. Então, assim, no momento que ele fala isso, ele dá uma gaguejada, ele procura as palavras, ele olha para baixo. Então, eu acho que o impacto dessas imagens que é impressionante. A gente viu ali ele triste, consternado, deprimido, diante da notícia de que seria preso. Realmente, né? Você, diante do ministro Alexandre de Moraes, sabendo que vai ser preso, não deve ser fácil esse momento da vida de uma pessoa. Então é bom também a gente registrar que logo depois dessas imagens ele desmaiou. Ele inclusive desmaiou, tamanha a emoção que ele teve. Eu acho que ele não estava esperando, de fato, né? Ou estava esperando, mas quando chegou ele tomou um susto, porque ele estava se achando realmente colaborando bastante com a situação e achou que fosse se livrar da prisão. Não deu em nada. Acabou que ele complicou um pouco a situação dele, assim, por não conseguir explicar de uma forma convincente, pelo menos não para mim, imagino que para o ministro Alexandre de Moraes também não, por que ele estava dando tanta força para o então presidente Jair Bolsonaro durante essas mensagens e que se falava de golpe e tentativa de ruptura com o regime democrático. Agora, essa turma do Exército ou do Bolsonaro, eles estão tão valentões no discurso, né? O Flávio Bolsonaro já desmaiou durante um debate eleitoral lá no Rio de Janeiro. O Mauro Cid... A Jandira Fegali foi ajudar e os caras disseram, não queremos porque é médica, é comunista. A Jandira Fegali, não quiseram ajuda. Aí, o Mauro Cid é um cara preparado, teoricamente, para a guerra. Sim. E desmaia, né, ao receber a notícia de que ele vai ser preso. Então eles são valentões no discurso, mas eles estão tão acostumados, eles têm uma arrogância autoritária e vêm assim da família, o pai é general, o filho é tenente-coronel, eu sou muito próximo do Jair Bolsonaro. Tudo bem, ali é um momento em que não é fácil, o sujeito recebe um aviso desse, você vai pra cana mesmo, meu querido, né? Você não pensou direito, né, antes de fazer, agora, né, vai preso. É difícil, é complicado, mas me chama a atenção isso, sabe? Eles são tão valentões, mas desmaiam, né? Basicamente também não tiveram punição, né, Rodrigo? Daí, ficam achando que podem, né? É isso. A gente tem até, assim, comentei aqui, né, de Forças Armadas, no fim das contas, né? A gente tem um trecho que o Mauro Cid comenta que o Bolsonaro ele se reuniu com os chefes das Forças Armadas, justamente porque estava ali naquela coisa do convencimento e tal, e ele queria entregar uma minuta do golpe. Uhum. Lembrando que a minuta do golpe, o Bolsonaro ele fez a edição, né, da minuta do golpe e tudo. E o Mauro Cid fala disso. Vamos lá. Vamos assistir esse trecho também. Vamos lá. Foi nessa reunião que, coronel, como o senhor disse no depoimento passado, que o presidente mostrou a minuta do golpe para os comandantes. Eu creio que sim. Exato. Conforme já detalhado em depoimento anterior do colaborador, foi nessa reunião do dia 7 de dezembro que o então presidente Jair Bolsonaro mostrou aos comandantes a denominada, entre aspas, minuta do golpe, não tendo recebido apoio dos comandantes do Exército e da Força Aérea, pois somente o comandante da Marinha aderiu à proposta. Ministro, só para deixar claro, essa informação eu recebi via General Freire Gomes, depois que a reunião acabou. Então ele conta que teve a reunião e que o Freire Gomes avisou para ele isso, né? Esse detalhe de que foi o Garnier, né, o almirante Garnier da Marinha, topou. Olhou a minuta e falou, vamos com o golpe. Nessa. E o Exército e a Aeronáutica ficaram mais reticentes e não embarcaram totalmente no golpe. É isso, né? Esse contexto, né, Chico? O Garnier não tinha dúvida em momento algum, nunca teve. Por ele teria... Mas o próprio Cid, em algum momento, fala que mas o principal era o Exército, a segurança era o Exército. Como não tinha Exército, adeus. Ele citou o Freire Gomes, a PGR coloca ali, né, sublinha isso, que foi o que não aderiu, né? Sim. Não aderiu. E teve gente citando que o Bolsonaro cometeu um erro, que ele deveria ter ido para o golpe, né? Algum deles aí nas trocas de zap. Com o que tinha na mão, com a Marinha, né? Um golpe da Marinha, seria um golpe só com a Marinha. Seria algo inusitado, né? Assim, no Brasil. Ele não tinha só a Marinha, né? Ele tinha também a de militares, não são Forças Armadas, mas ele tinha a polícia do DF, a Polícia do Distrito Federal inteira. Sim.
A Polícia Militar do Distrito Federal colaborou bastante, né? A gente via, assim, eles dando passagem, por favor, passe por aqui. Então, assim, não faziam nada, as pessoas estavam depredando a sede dos 3 poderes e a Polícia Militar observando. Então, assim, seria um golpe da Marinha e da PM. Talvez não fosse dar certo, né? Porque ele não foi com tudo, não foi com o que ele tinha. Mas então, no Brasil a gente já teve o movimento tenentista, até tenente já tentou. Dá para fazer, se quiser, para ir para a aventura, né? Não fica dando ideia, Chico. Por favor, hein? Senão... Mirando na história. Quantas vezes quem não tinha nem a Marinha na mão foi? Sabe? Eu queria aproveitar a presença da Carol aqui, gente, porque acabou de sair uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, negando o pedido de defesa do Jair Bolsonaro para ter aquele prazo de 83 dias para responder às acusações que foram apresentadas na denúncia da PGR. Acabou de sair, justamente, né, porque ele é acusado da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes diz que o pedido carece de qualquer previsão legal. Carol, então, em quanto tempo que a defesa pode apresentar nesse caso, já que o STF, né, na figura do ministro Alexandre de Moraes, nega esses 83 dias? Olha, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para que todos os investigados, né, sobre essa trama golpista se apresentem uma manifestação prévia da defesa. Bolsonaro queria um pouco mais de tempo, mas não conseguiu. O ministro Alexandre de Moraes não inventou esse prazo. Esse é um prazo que está previsto na legislação, é um prazo de praxe que os investigados têm para se manifestar logo depois que uma denúncia chega num tribunal ou chega perante um juiz, dependendo da instância que essa denúncia seja apresentada. Daí, depois que decorrerem esses 15 dias, Alexandre de Moraes vai elaborar um voto e vai submeter esse voto ao plenário da primeira turma do STF, que é composto de 5 ministros. Então, o mais provável que aconteça é que esse julgamento da denúncia ocorra no fim de março ou início de abril. Os ministros querem correr com isso, querem que seja o mais rápido possível, mas, claro, sem atropelar o direito de defesa dos advogados. Aquela decisão prévia de acolher a denúncia, isso que seria no começo de abril, final de março, começo de abril, e a partir daí eles virariam réus, né? Se forem aceitas as denúncias contra eles, viram réus. É nesse momento que a gente vai poder dizer Bolsonaro réu, General Heleno réu, Braga Neto réu. É isso, Carolina? Exatamente. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes é sobre transformar essas investigações em ação penal ou não. Ou seja, se essa denúncia é recebida, a ação penal é aberta e essas pessoas passam a condição de réis. Então, o mais provável é que a denúncia seja sim recebida e aí, a partir disso, a questão que está tramitando no STF por uma questão formal como petição vai ser passada vai ser chamada a partir de então de ação penal. Daí começa um novo momento probatório com oitiva de testemunhas da defesa e também do Ministério Público, as testemunhas indicadas pelo Ministério Público para auxiliarem a acusação, e todos eles vão poder se defender, tem prazo para isso, tem prazo também para elaboração de novas provas, e ao fim desse procedimento todo eles são julgados culpados ou não. Isso deve acontecer lá para o final do ano, como dizem os ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a aposta, né? Vamos ver se vai dar certo. É isso. Então, o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro vai ter que responder no mesmo tempo que todos os denunciados. 15 dias. Isso é uma defesa inicial. Isso a defesa final é entregue lá na frente. Que eles estavam alegando que não teve acesso a todo o material. Eles são espertos, porque aí você gera mais manchete. Xandão, o maldito. O cara não deixou nem o cara se defender direito. Não é isso, é o que está previsto na lei. Um trecho só para refutar o que diz o ministro aqui. Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos. Ou seja, ele está dizendo aqui, está todo mundo com material e vai ter direito agora, a gente vai ter mais desdobramentos
conforme, né, forem juntando as testemunhas, e a Carol explicou muito bem. Sim, esse é o momento de uma defesa prévia para a denúncia ser recebida ou não ser recebida. Eles vão ter muito tempo depois para, enfim, incluir testemunhas, para se defender ao longo de todo esse ano, Gabi. Carol, muito obrigada por hoje, sempre um prazer falar contigo. Beijão, querida. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Valeu, boa noite, querida. Lembrando que amanhã, já falei sobre isso, hein? Vai ter o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o Leandro Demore e a Débora Maganha, fazendo essa entrevista ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Então, todo mundo ligado amanhã no N1 para acompanhar, hein, Chico? É, chance de... Sabe aquelas fofocas que rolaram, de Palácio, etc., Rui Costa... Tudo será perguntado. Amanhã você vai saber de tudo isso. De economia, dólar, preço de alimento. Preço de alimento, a exato. Formação do governo, reforma ministerial, um monte de notícia. O relacionamento com o Rui Costa, com aquele universo mais colado no Lula, tudo isso. Tudo isso está aí na mesa. Eu ouvi até uma história de que o Haddad poderia ir para a Casa Civil. Será que é verdade isso? Isso é uma história que tem também lá em Brasília. Eu não acredito, mas vamos ouvir. Vamos ouvir da boca do próprio ministro Fernando Haddad, então, amanhã no N1, todo mundo ligado. E a gente vai indo nessa, né, gente? Porque amanhã estaremos de volta firmes e fortes a partir das 7 da manhã. Hoje foi dia de série. A delação em série aqui do Mauro Cid, filminho aqui, ao vivo. Dia de filminho, só não teve pipoca, mas filminho foi em fartura. É isso. E dia 25, icln2.com.br, Rubens Paiva, Crime Sem Castigo, 25 de fevereiro, terça às 8 horas da noite. Você entra no icln2.com.br, coloca o seu e-mail e fica ali. A gente avisa você no dia para você acompanhar essa super entrevista da Juliana Dalpiva com a família do Rubens Paiva. Vamos falar inclusive do Bolsonaro, que já agrediu várias vezes a família Rubens Paiva. E o QR Code na tela também dá tempo de apontar, hein? Entrar Aponta e se inscreve. Depois não vai dizer que a gente não avisou, né? Ela falou pra mim que não tem replay. Bom, então vamos nessa. Valeu, Chico Sá, gente. Rodrigo Viana, a todos que nos acompanham, uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. Oi, pessoal. A gente acabou de gravar aqui com a Vera Paiva e o Marcelo Rubens Paiva. Esperamos vocês num encontro exclusivo, inédito, com muita informação importante sobre o filme Ainda Estou Aqui, sobre toda a história do Rubens Paiva e da Eunice Paiva. Não pode perder, porque não vai ter replay. A gente espera vocês lá.